Vamos lá, pessoal, então, continuando aí a parte de trigonometria em triângulo retângulo. Então, dei uma olhadinha aí nesse resuminho que eu coloquei para vocês e vamos lá para as questões. Questão 1. Uma pessoa no nível do solo observa o ponto mais alto de uma torre vertical à sua frente sob um ângulo de 30 graus. Então, olha só, a gente está vendo aqui um ângulo de 30 graus, o ponto mais alto de uma torre. Então, a torre aqui, por exemplo, né, 30 graus. Aproximando-se, deixa eu melhorar a figura aqui, a gente vai ter que aumentar um pouquinho. Então, olhou para o ponto mais alto sob um ângulo de 30 graus. Então, aqui é 30 graus. Ok. Ele aproximando-se 40 metros da torre, então vamos supor, saiu daqui e aproximou 40 metros da torre. A torre está aqui, então suponha que 40 metros parou aqui. Então a gente tem que esse segmento vai medir 40 metros. Então ele para nesse momento e passa a ver a torre, esse ponto mais alto, sob um ângulo agora de 45 graus. Supõe-se que a torre, né, está na vertical. E aí ele pergunta a altura aproximada dessa torre. Então, vamos pensar aqui o seguinte, né? Uma resolução aqui. Se esse ângulo aqui é de 45, esse também é um ângulo de 45, né? Então, essa altura ali também é a mesma altura aqui, porque o triângulo é isósceles, né? Então, eu vou separar agora dois... Vamos pensar aqui no triângulo grande. Então, esse triângulo grande, retângulo, né? Ele tem aqui H e aqui 40 mais H, onde esse ângulo aqui é 30 graus. E ele quer a nossa altura, né? Não é isso que ele pede na questão? Isso. Então, basta a gente aplicar a trigonometria, né? Cateto oposto, cateto adjacente é tangente. Então, a tangente de 30 vai ser essa altura dividido, né, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, altura 40 mais H. Percebam que ele pediu a resposta está aproximada, então ele usou essa raiz de 3. Então, vou pôr aqui 1,7, que é aproximadamente a raiz de 3, dividido por 3 igual a H, 40 mais H. Então, vamos multiplicar cruzado, né? 3H, 40 vezes 1,7 é o mesmo que 4 vezes 17. 4 vezes 7, 28. Vamos 2, 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então, isso aqui dá 68 mais 1,7H. Se eu passar esse 1,7H subtraindo, vai dar 1,3H igual a 68. Então, essa altura vai ser 68 dividido por 1,3. 68 por 1,3 dá aproximadamente aqui, né? 52,3. Então, isso aqui, 52,3. Mais próximo aqui é a letra C, né? Por que está dando essa diferença? Porque eu arredondei para 1,7. Pode ser que a questão aqui arredondou para 1,73. Quer ver? Vamos lá, deixa eu fazer a conta com 1,73. Então, ó, aqui ficaria 3 menos 1,73. Não 1,7, né? Se fosse 1,73, aí daria 1,27. Então, seria 68 dividido por 1,27. E isso dá exatamente 50. Exatamente não, né? Aproximado de 53,54, que já está mais próximo de 54,6 ali, né? E claro, se você for pegando mais casas, mais próximo você vai ter. Então a questão vai ser letra C mesmo. Mas é claro, numa questão, geralmente eles não pedem para aproximar, né? Então ficaria em função do raiz de 3 sem problema, ok? Então, questãozinha aí sobre relações trigonométricas em triângulo retângulo, que é seno, cosseno e tangente, ok? Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão, agora, na verdade, a gente vai ver a trigonometria no ciclo trigonométrico. Então, dá uma paradinha aí, dá uma olhadinha nos principais conceitos, um resuminho aí que a gente fez para vocês.
E aproveita, vai lá, se inscreva no canal e fique atento aí que vamos publicar vários vídeos aí constantemente para ajudar nos seus estudos, ok? Lembrando também que esses vídeos é uma parceria com o Colégio Academia aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, ok? Vamos lá, continuando então essas nossas questões agora sobre trigonometria no ciclo trigonométrico. Então, relembrando aqui, vamos fazer alguns cálculos, primeiro, de seno, cosseno, né, tangente, para a gente relembrar as definições de cada uma dessas funções, né, que a gente vai estudar como funções trigonométricas. Vamos pegar lá, então, cosseno de 5.240 graus. Primeira coisa, a gente sabe que esse valor é mais de uma volta, né? Então, eu tenho que analisar quantas voltas completas a gente teve, que no caso aqui são 14, fazendo essa conta, faz com calma aí, e isso vai dar para a gente um resto, vou fazer a continha aqui, um resto de 200 graus. Faz com calma a conta, você vai perceber que é isso aqui, certo? Vou até conferir novamente aqui, ó, 5.240 dividido por 360, 14 voltas, isso, dando 200 graus de resto, né? Então, o cosseno de 5.240, ele coincide com o cosseno de 200 graus. Só que 200 graus está mais ou menos aqui. É um ângulo que a gente não conhece o cosseno, mas só para a gente relembrar. Esse cosseno de 200, ele é um valor negativo. O cosseno é a projeção horizontal. Se você olhar no primeiro quadrante, o ângulo simétrico dele é 20 graus. E o cosseno de 20, ele tem o mesmo tamanho então, porém positivo. Então a gente pode falar que esse cosseno de 200, ele ainda é igual, o cosseno de 200 ele é negativo, então vamos pôr o sinal de menos. E o tamanho dele é igual do 20. Então, esse cosseno de 5.240, ele é igual ao cosseno de 20, menos cosseno de 20 graus. Então, esse cara aqui é o menos cosseno de 20. Só que 20 graus a gente não conhece o cosseno, então não teria como a gente fazer essa conta, a não ser que tivesse com a calculadora uma tabela das funções aí com os valores, certinho? Vamos ver se o seno de 1.200 é o mesmo raciocínio, né? Vou dividir por 360. Então, o 1.200 dividido por 360 vão ser 3 voltas, que dá 1.080, para 1.200 vai dar 120 graus de resto. Então, o seno de 1.200 é igual ao de 120. Então, vamos marcar aqui o 120. Está mais ou menos aqui assim, ó, 120 graus. O seno de 120 é a projeção vertical, né? E que se a gente trouxer no primeiro quadrante o ângulo simétrico dele, aqui passou 30 graus do 90, então a gente volta 30, é o ângulo de 60. E a gente percebe que o seno é o mesmo. Então, o seno de 1.200 é igual ao de 120 e que é igual ao de 60. Então, o seno de 1.200 é igual ao seno de 60, que a gente sabe pela tabela que é raiz de 3 sobre 2. Certinho? Na letra C, vou fazer nesse pedaço aqui de baixo, ele quer o seno de menos 210. Primeira coisa aqui é, o menos 210 graus significa que eu saí do zero e girei ao contrário, no sentido horário, e parei 120 graus, mais ou menos aqui. Aqui é o menos 120. Né? Eu andei 90, fiz errado aqui. 120, espera aí, vamos consertar aqui. 120 negativo. Então, ele saiu daqui, ó, andou 90 negativo e andou mais 30 negativo aqui. Então, mais ou menos aqui, que é o menos 120. Só que esse ângulo, se você pegar, a gente trabalha ângulos positivos, né? Esse ângulo aqui é o mesmo, só que ele é positivo. Basta ver quanto que falta para 360, ou seja, 240 graus. Então, menos 210, menos 120,
Não é 120, é 210, por isso que eu tô me enganando aqui. Vamos voltar novamente. Ó, desculpa aí que eu peguei 120. Então, menos 210, então estava certo. Eu andei aqui, 180 negativo, e parei aqui, mais ou menos. Isso, agora está certo, menos 210 graus. Positivamente, quem é o ângulo desse local aqui? Vai ser o 360, tirando esse 210, que é 150, né? Agora sim, 150. Então, esse 210 negativo coincide com 150 positivo. Então, o seno de menos 210 é o mesmo de 150. E agora eu vou aplicar aqui o seno. O seno é a projeção vertical. E se você olhar no primeiro quadrante, o simétrico desse ângulo é 30 graus. Então, você pode falar que o seno de 150 ainda é o mesmo do 30. E o seno de 30 é meio. Então, esse seno de menos 210 é meio. Ok? E aí, uma expressão aqui para a gente resolver. Então, vamos lá. Primeiro, calcular a tangente de 150. A tangente, o eixo das tangentes, é o eixo paralelo ao eixo dos senos. 150 graus, ele está mais ou menos aqui, 150. A tangente, a gente vai prolongar, e é essa distância da origem até esse ponto onde o prolongamento do raio encontrou o eixo das tangentes. Então, a gente percebe que a tangente de 150 ela é negativa, primeiro passo. Só que se você olhar no primeiro quadrante, quem é o simétrico desse ângulo é o 30 graus, né? A tangente desse cara, ela vai ter o mesmo tamanho, porém ela é positiva. Então, eu posso falar que a tangente de 150 é menos a tangente do 30, ou seja, a tangente de 150 é menos raiz de 3 sobre 3. Então, essa parte aqui a gente já calculou. O seno de 120, olha aqui, já está calculado na letra B. Olha no desenho aqui, 120 é igual ao do 60. O seno de 120 é igual ao seno do 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 120 a gente já fez ali, então eu vou aproveitar. Raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 330, o 330, vamos fazer aqui um outro círculo trigonométrico aqui embaixo. O 330 está mais ou menos aqui, ó. O cosseno desse ângulo, vamos olhar o cosseno desse ângulo aqui. O cosseno desse ângulo, ele é esse valor. E no primeiro quadrante, o simétrico dele é o 30 graus. Então, eu tenho que o cosseno de 330, ele coincide, cosseno de 330, coincide com o cosseno de 30, que é cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, ok? Então, a gente vai simplesmente substituir na expressão e fazer a conta. Então, olha lá, tangente de 150 menos, tangente de 150 menos raiz de 3 sobre 3. Menos raiz de 3 sobre 3, mais duas vezes o seno ali, que é raiz de 3 sobre 2, menos o cosseno de 330, que é raiz de 3 sobre 2. Então, fazendo a continha aqui, menos raiz de 3 sobre 3, a gente tem aqui 2 raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2, que vai dar raiz de 3 sobre 2. Então, esse é o valor dessa expressão. O máximo que a gente faria aqui é tirar o mínimo, mas não... a gente vai fazer aqui o mínimo, que é 6, né? 6 por 3 dá 2, 2 vezes raiz de 3. E 6 por 2 dá 3, então fica 3 raiz de 3. Logo, menos 5 raiz de 3 sobre 6 é o valor dessa expressão. Então, essas expressões foi para a gente lembrar como que a gente faz as principais funções, né, no ciclo trigonométrico, seno, cosseno e tangente. Então, sempre pensando aí nos arcos simétricos, lá no primeiro quadrante, ok? Dando continuidade aqui, vamos passando para as próximas questões.
E a gente vai usar isso aí em praticamente todas as questões ainda, né? Então, próxima questão, é uma aplicação disso novamente. Eu vou calcular o seno de 300, o tangente, o cosseno e depois a gente substitui. O 300 graus, vamos lá fazer aqui, 300 graus está mais ou menos aqui. O seno dele, o seno é a projeção vertical, ele é um valor negativo. Então, o seno de 300 está dando um valor negativo. Eu vou olhar no primeiro quadrante quem é o simétrico dele. O simétrico dele é o 60 graus, que vai ter o seno de mesmo tamanho, porém, só muda aqui, né, para positivo. Então, eu posso falar que o seno de 300, ele é menos o seno de 60, ou seja, é igual a menos raiz de 3 sobre 2, ok? A tangente de 540, então vamos lá, 540, eu lhe deu uma volta e parou ali no 180, né, que é o resto dessa divisão. Então, a tangente de 540 é igual a tangente de 180. Eu vou colocar aqui. Então, a tangente, só para a gente lembrar, é o eixo paralelo ao eixo dos senos. Então, 180 graus está aqui. Eu prolongo o raio, caiu aqui no zero. Então, a tangente de 540 é zero. Ok? E agora o cosseno de menos 120. Então, mesmo raciocínio que a gente fez anteriormente. O menos 120 corresponde ao ângulo positivo 240. Você girar 120 ao contrário é o mesmo que 240 no sentido positivo. 240 está mais ou menos aqui, né? 240 graus. O cosseno desse valor, ele é um valor negativo, só que pelo simétrico, por simetria, a gente tem aqui que esse ângulo simétrico é os 60 graus. Então, o cosseno deles tem mesmo tamanho, porém, só sinais trocados, né? Então, eu posso falar que o cosseno de 240, que é o menos 120, ele coincide com menos o cosseno de 60, ou seja, menos meio. Agora, a gente vai substituir na expressão e fazer a conta. Então, cosseno, a expressão 1 mais seno de 300, o seno de 300, a gente colocou ali, é menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. Agora, a tangente 540, a gente viu que é zero. Mais o cosseno de menos 120, que a gente viu que é menos meio. Então, a gente ficou aqui com 1 menos raiz de 3 sobre 2 sobre menos meio, né? Eu vou tirar o mínimo lá no primeiro membro, que é 2, então vai ficar 2 menos raiz de 3, e aqui menos meio. Vou multiplicar invertido, menos 2 raiz de 3 sobre 2, vezes menos 2 sobre 1. E aí a gente vai poder cancelar esse 2. Só que ficou o sinal de negativo, então eu vou só multiplicar o negativo, né, que é menos 1, vezes o 2 e o menos raiz de 3. Então, a gente obtém aqui menos 2 mais raiz de 3. E aí, esse é o resultado da nossa expressão aí, ok? Então, essa parte que mexe com expressões, a gente tem que saber calcular todos esses valores de seno, cosseno e tangente, ok? Então, sempre lembrar de trabalhar essa parte aí de simétricos. Certinho? Mais uma questão aqui, vamos lá dar uma olhadinha. Aqui agora, então, coloquei aqui para vocês algumas fórmulas, né, que a gente tem aí. Dá uma olhadinha com calma nessas fórmulas, dá uma paradinha aí no vídeo, aproveita e vai lá e se inscreva no canal. A gente está colocando vários vídeos de questões e resumos de matérias que vão ajudar vocês em vários vestibulares aí. A gente está fazendo aí o revisional do PISM, né? Mais um revisionalzinho. E apoio aí do Colégio Academia aqui de Juiz de Fora. Vamos lá então para as questões envolvendo agora a parte aí de fórmulas, né? Relembrando aí arco soma, arco diferença, depois a gente vai ver um pouquinho de arco duplo. Então, pegando as questões aí.
A primeira questão fala que o ângulo alfa ele está no primeiro quadrante, 0 a 90 é primeiro quadrante. Ele deu o seno para a gente e pediu cosseno, tangente, secante. Então, relação fundamental, seno quadrado mais cosseno quadrado é 1, né? Então, se o seno é 2/3, eu vou conseguir achar aqui o cosseno bastando fazer essa equação. Então, o cosseno ao quadrado será 1 menos 2 ao quadrado, 4, 3 quadrado, 9. Então, esse cosseno ao quadrado, tirando o mínimo aqui, será 5 nonos. Cosseno ao quadrado, 5 nonos. Então, o cosseno, não se esqueçam, mais ou menos raiz de 5 sobre raiz de 9, que é 3. Só que no primeiro quadrante, o cosseno ele é positivo. Então, eu tenho que excluir aqui a resposta negativa. Então, o cosseno alfa, ele é raiz de 5 sobre 3. Então, o cosseno está aí, feito. Agora, ele quer também tangente. Então, a gente relembra que a tangente é o seno dividido por cosseno. Então, a tangente será o seno que ele deu na questão, né? Que é 2/3. E eu vou dividir esse 2/3 pelo cosseno, que é a raiz de 5 por 3. Então, vamos multiplicar invertido, né? 2/3 vezes 3 sobre raiz de 5. Simplificando aí, a gente obtém, cancela o 3 com 3, né? 2 sobre raiz de 5. Racionalizando, a gente obtém a tangente 2 raiz de 5 sobre 5. E aí, a tangente, então, tem esse valor, lembrando aí que é simplesmente seno dividido por cosseno. E por último, a secante. A gente sabe que a secante de um ângulo é o inverso do cosseno. Então, é simplesmente eu pegar o inverso do valor que a gente descobriu de cosseno. O cosseno é raiz de 5 por 3. Ao multiplicar invertido, vai ficar 1 vezes 3 sobre raiz de 5. 1 vezes 3 dá 3 sobre raiz de 5. Racionalizando, 3 raiz de 5 sobre 5. Então, com isso, a gente descobriu o que a questão nos solicitou. E aí, lembrando também, né? A cotangente, só para relembrar, ele é o inverso da tangente. E a cossecante é o inverso do seno. Então, você tendo esses valores, você descobre todas essas funções aí, bastando apenas, né, trabalhar com essas fórmulas. A relação fundamental e as relações que são inversas aí, ok? Vamos aí para a próxima questão. Vamos lá dar uma olhadinha. O que a gente tem de próxima questão? Beleza, a gente tem aqui uma questão envolvendo agora tangente. Ele deu para a gente que a tangente vale 2 e está pedindo a expressão 2 cosseno x sobre 3 seno x. Então, se a gente perceber, isso aqui é o mesmo que 2/3 vezes cosseno sobre seno. Cosseno sobre seno é o inverso da tangente, porque a tangente é seno sobre cosseno. Então, cosseno sobre seno é a cotangente do ângulo x. E aí fica fácil, por quê? 2/3 vezes... Quem é a cotangente? A cotangente é o inverso da tangente. Então, a cotangente de x é meio, né? 2 sobre 1 é a tangente, 1 sobre 2 é a cotangente. Então, simplesmente, vou multiplicar aqui pela cotangente, que é meio. E aí a gente cancela, né, os valores aqui, 2 e 2, chegando em 1/3. Ok? Isso a gente representa aí na letra B. Tá? Então, essas fórmulas são importantes, lembrar sempre disso e trabalhar para as questões aí ficarem bem mais tranquilas. Ok? Então, dá uma olhadinha sempre nessas fórmulas, não se esqueçam, porque são muito cobradas em várias questões. Certinho? Vamos lá para a próxima. Próxima questão. Vamos simplificar essa fração.
Para simplificar a fração, vamos mexer aí com fórmulas novamente. A gente viu que seno quadrado de alguma coisa mais cosseno quadrado dela é 1, né? Então, olha o que aparece ali no numerador, 1 menos seno quadrado. Na verdade, o que a gente fez foi passar subtraindo, né? Isso nos dá cosseno quadrado. Então, eu vou substituir esse numerador por cosseno quadrado de x. Agora, cotangente é o inverso da tangente. A tangente é seno sobre cosseno, então a cotangente é cosseno sobre seno. E aqui multiplicando por seno de novo. E aí, olha que interessante, né? Que bom, cancelou o seno, ficando cosseno quadrado sobre cosseno. E aí a gente cancela, né? Cosseno quadrado é o mesmo que cosseno vezes cosseno. Dividido por cosseno, a gente pode simplificar. Então, essa expressão, ela simplificada, ela coincide com o cosseno do ângulo x. Ok? Então, isso aí é uma expressão em que a gente simplificou usando as fórmulas que a gente conhece. Então, sempre mostrar isso aí, né? Simplificar a fração é pensar nas fórmulas e você vai simplificando aí. Beleza? Outra questão que vai envolver as fórmulas aí é essa. Tangente de A menos B é 0,98. A tangente de B é 1 e ele quer a tangente de A. Então aqui a gente tem que lembrar a fórmula de arco diferença. Então dá uma olhadinha lá nas fórmulas para relembrar isso. A tangente de A menos B é a tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais o produto dessas tangentes, certo? Então, eu vou substituir os valores. Ele deu que isso aqui é 0,98, está pedindo a tangente A, ele deu a tangente B para a gente, tangente A é o que a gente quer e a tangente B é 1. Então, a expressão que a gente chegou, ó, 0,98 é a tangente de A menos 1 sobre, só vou inverter aqui o denominador, tangente A mais 1. Vou passar multiplicando esse tangente A mais 1 pelo 0,98. Lembrar que colocar parênteses, porque vai ter a distributiva, né? Isso é igual a tangente A menos 1. Fazendo a distributiva, obtemos aqui 0,98 tangente A mais 0,98. Ok? E isso é igual a tangente A menos 1. Certinho? Agora, vamos isolar a tangente A. Se eu passar o 0,98 para o segundo membro subtraindo, ali é uma tangente, menos 0,98, 0,02 tangente. Vou pegar esse 1 negativo e passar para o primeiro membro positivo, dando 1,98. Então, essa tangente A vai ser 1,98 dividido por 0,02. Multiplicando aí por 100, numerador e denominador, ou seja, fração equivalente, a gente tira aí que essa tangente, né, 1,98 dividido por 0,02 é o mesmo que 198 dividido por 2. E 198 dividido por 2 é 99. Então, essa tangente, 99. Ok? Então, dá uma lembradinha nas fórmulas de arco-soma, arco-diferença, tanto para seno, cosseno e tangente. Beleza? E também, né, são essas fórmulas que vão gerar as fórmulas que a gente tem de arcos duplos, né? Vamos lá para a próxima questão, ver se a gente tem alguma de arco duplo. Olha ela aí, seno de 2A, que ele está pedindo, né? Então, sendo seno A mais cosseno, seno A mais cosseno A igual a raiz de 5 sobre 2. E ele quer o seno de 2A. Seno de 2A, vamos relembrar a fórmula? É 2 que multiplica seno vezes cosseno. Então, essa expressão eu quero deduzir quanto que ela vale, né? Eu posso fazer um sistema com a relação fundamental aqui, isso igual a 1, e aí eu calculo o seno e cosseno nesse sistema e depois faço o seno de 2A. Só que isso, se você for fazer esse raciocínio,
vai dar bastante trabalho, vai dar bastante conta. Então a gente tem um jeito aqui que é rapidinho nessa questão, que é a gente pensar, se eu elevar ao quadrado esse lado, eu tenho que elevar esse também para manter igualdade. E olha o que acontece quando a gente coloca aí o quadrado desses primeiro membro e segundo. Aqui a gente cai em produto notável, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Isso igual a raiz de 5 quadrado, que é 5, e 4 quadrado, e 2 quadrado, que é 4. E aí, se vocês perceberem, olha o que apareceu aqui. Exatamente o que a questão pediu. O seno de 2A. Então, esse seno de 2A vai ser os 5 quartos. E olha o que sobrou aqui. Seno quadrado mais cosseno quadrado, que a gente sabe que é 1. Então, esse 1 eu passo para o segundo membro subtraindo. E aí eu fico com 5 quartos menos 1 inteiro. 5 quartos menos 4 quartos, 1 quarto. Então, o seno de 2A saiu rapidinho nesse raciocínio por pensar aí elevar ao quadrado ambos os membros. Mas como eu disse, se você não tivesse enxergado isso, poderia ter montado aquele sistema com a relação fundamental, só que daria bem mais trabalho do que você resolver elevando ao quadrado nessa questão específica, né? Nem todas as questões a gente vai conseguir fazer isso, nem sempre, tá joia? Então, dá uma olhadinha depois em todas as fórmulas de seno de arco duplo e vamos aqui para a próxima questão, vamos ver o que vai aparecer aqui para gente. Agora, vamos fazer um pouquinho das funções trigonométricas, né? As funções trigonométricas, basicamente a função seno e cosseno que serão cobradas no PISME, né? Então dá uma olhadinha aí no resumo da função seno e também da função cosseno. Dá uma paradinha, olha com calma e verifica aí se você lembra todas essas fórmulas aí, ok? Vamos para as questões. Lembrando aí, se inscreva aí no canal, né? E isso aqui, essa gravação é um apoio do Colégio Academia de Juiz de Fora, Minas Gerais. Então vamos lá para a questão de função. Encontre o período e a imagem da função seno. Então a gente tem que lembrar que a função seno, o período dela, existe uma fórmula, né? É o período 2π sobre módulo de m. O que é esse m? É o número que está multiplicando sempre o x. Então, nesse nosso exemplo, o período dessa função é 2π sobre o módulo de 2, que é 2. Então, esse período é π. Simplesmente usar a fórmula. E lembrando, a fórmula de período para a função cosseno é a mesma. O da função tangente é π sobre m, não é 2π, é π da tangente, tá? Então, esse é o período. E o conjunto imagem? O conjunto imagem, a gente sabe que a função seno de algum ângulo, ela está entre -1 e 1, né? São o valor menor e o valor maior do seno. Então, se a gente pensar nessa função aqui, esse ângulo, eu vou pensar nele como sendo o ângulo alfa. Então, para eu obter 2 vezes seno, eu vou multiplicar essa expressão por 2. Então, eu multiplico tudo aqui por 2, obtendo de -2 a 2. Só que a função ela está somando 3 ainda. Então, eu vou somar 3 em todo mundo aqui, ó. 3, aqui também vou somar 3, e aqui vou somar 3, dando 5, né? Deixa eu colocar aqui indicado, depois a gente faz o resultado. Então, isso aqui vai somar 3 naquele 2. Então, eu estou aqui de 1, e olha só, essa expressão é a nossa função, fx, que é a mesma coisa que y. E isso aqui, 5. Y é exatamente imagem, né? É o y da função. Então, a nossa imagem está aí, já está pronto. É de -1 a 5. A gente pode até escrever, né? Lembra lá, em forma de intervalo, de -1, de 1 fechado, desculpa, não é -1, é 1, né? Então, eu posso ter os meus y de 1 até 5 no intervalo fechado. Então, essa é a nossa imagem dessa função, no caso aqui, função seno. Ok? Então,
sempre lembrar como calcular período e essa imagem, que é o mesmo raciocínio para a função cosseno. O cosseno também está entre menos 1 e 1, certo? Próxima questão, mais uma também de função, que agora é uma aplicação em máximo e mínimo em problemas. Então, a questão diz o seguinte: uma gráfica que confeccionou material de campanha determina o custo unitário de seus produtos em reais de acordo com essa lei. Então, ele deu aqui para a gente a função, que é uma função seno, em que T são horas de trabalho, né? Então, T é tempo. Assim, quais são os custos máximo e mínimo? Então, olha só, o custo é uma função seno, 200 mais 120 vezes o seno de alguma coisa ali. Eu vou chamar de alfa, aquele ângulo todo entre parênteses. A gente sabe que o seno, o maior valor dele, o seno de um ângulo, o maior valor é 1. E o seno menor possível é o menos 1. Então, eu vou colocar no seno esses valores. Então, olha só, qual é o custo? 200 mais 120 vezes 1. Então, isso aqui dá 200 mais 120, 320. 320. Agora, se o seno vale menos 1, o custo aqui, vou substituir, 200 mais 120 vezes menos 1. Aí a gente vai ter 200 menos 120, que vai dar 80. Então, achei os dois valores. Logo, como esse aqui é maior que 80, esse é o valor máximo, custo máximo, e esse é o custo mínimo. Então, é 320 e 80, que é o que a gente tem aqui na letra D de dado. Ok? Então, as questões que mexem com máximo e mínimo em função seno e cosseno, a gente pode fazer esse raciocínio, substituir por 1 e por menos 1. E o valor que der maior é o máximo, o valor que der menor é o mínimo. Ok? Vamos lá na próxima questão. Vamos ver o que a gente tem. Na verdade, agora, para fechar, a lei dos senos e lei dos cossenos. Dá uma olhadinha, para aí o vídeo e olha com tranquilidade aí a lei dos senos e cossenos para você relembrar. E vamos para as questões para a gente finalizar esse revisional e, se Deus quiser, conseguir resolver todas as questões do PISM aí com tranquilidade. Então, olha lá. Dois lados de um triângulo medem 8 e 10 e formam um ângulo de 60. Então, eu tenho aqui um triângulo, ele tem um ângulo de 60 e eu tenho dois lados, 8 e 10. E ele pede o terceiro lado. Então, é uma aplicação direta da lei dos cossenos. Então, é só para a gente relembrar. A lei dos cossenos diz o quê? O lado que está oposto ao ângulo, ao quadrado, é o quadrado dos dois lados somados, menos 2 vezes o produto dos lados, vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Então, é a sua conta aqui. 64 mais 100 menos 2 vezes 8 dá 16, vezes 10, 160, vezes o cosseno de 60, cosseno de 60 é meio, né? Pela tabela lá. Então, a gente tem aqui que x quadrado é 164, somei aqui, só que 160, vou dividir por 2 ali, é a multiplicação. Isso vai dar 80, né? Então, x quadrado aqui vai ser 164 menos 80, que dá 84. Vou tirar a raiz de 84, que vai ser a solução final. Vamos lá fatorar o 84. Por 2 dá 42, por 2 dá 21, por 3 dá 7. Então, da raiz vai sair o 2, só que vai ficar o 21 na raiz, né? 3 é 7. Então, é 2 raiz de 21, que é o que a gente tem na letra A. Então, a lei dos cossenos, só para a gente lembrar, é sempre dessa forma, né? E, geralmente, a gente percebe que a aplicação da lei dos cossenos é quando a gente tem, normalmente, um ângulo, né? Um ângulo, geralmente, a gente vai usar a lei dos cossenos. Quando a gente tiver mais de um ângulo, a tendência, não quer dizer que é sempre, a tendência é ser a lei dos senos.
Então vamos dar uma olhada, por exemplo, nessa questão. Olha lá, ele quer a distância de uma árvore para outra nesse esquema, né? Então, olha aqui que ele deu na questão. Esse ângulo é de 45, certo? Ele deu um outro ângulo aqui de 75, né, que está ali na árvore. Então, vamos achar esse ângulo aqui que ele não deu. Basta fazer soma de ângulo interno, né? 45 mais 75 dá 120. Para 180, 60 graus. Então, agora, eu vou aplicar a lei dos senos, né? O que diz a lei dos senos? Eu vou pegar cada lado, suponha aqui ABC, e eu tenho os ângulos aqui, alfa, por exemplo, beta e teta. Então, a lei dos senos diz o seguinte: A sobre seno do ângulo oposto dele é igual a B sobre o seno do ângulo oposto dele, que é igual a C sobre o seno do ângulo oposto dele. E quando a gente tiver ainda, né, que não é nessa questão, mas a Universidade Federal de Juiz de Fora já cobrou uma questão desse tipo. Se eu tiver uma circunferência ainda circunscrita, ou seja, por fora desse triângulo, isso ainda coincide com os dois raios dela, com o diâmetro dela, mas que não é o caso aqui. Então aqui eu vou fazer simplesmente o lado sobre o seno do ângulo oposto dele. Então esse 300, ele está oposto aos 60 graus, então vai ser 300 dividido pelo seno de 60. E da mesma forma eu vou pegar o D sobre o seno de 45. Então vou multiplicar cruzado, 300 vezes seno, e aqui vai dar D vezes o seno de 60. Então 300 vezes raiz de 2 sobre 2, que é o seno, né? Que é o seno de 45, e o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Aqui, como é uma multiplicação, ó, fica como se fosse tudo sobre 2. Posso até já cancelar o 2. Então, eu vou ter que 300 raiz de 2 é igual a D raiz de 3. Passando o raiz de 3 dividindo, eu vou obter isso aqui. Racionalizando, multiplicando por raiz de 3, a gente vai ter 300 raiz de 6 dividido por 3. E aí, simplificando, dá 100. Raiz de 6, no caso ali, metros, é aquela distância entre as duas árvores ali que ele solicitou para a gente. Então, a lei dos senos é sempre isso, tá? Deu mais de um ângulo, a tendência é que você use a lei dos senos e não a dos cossenos, ok? E não se esqueçam o detalhe ali da circunferência, se ela tiver circunscrita, ainda coincide a lei dos senos com o diâmetro dessa circunferência, certinho? E aí, para finalizar a parte da matéria, né, do PISME, as questões de medidas de tendência central, dá uma paradinha aí e olha para a gente relembrar aí a média, moda e mediana. Então vamos fazer esses exemplos aqui. Eu vou fazer a média, moda e mediana desses dois exemplos. A média é basicamente, né, somar e dividir pela quantidade. Então eu vou somar aqui, então vamos calcular a média, vou chamar de M barra. Então essa média vai ser 37 mais 38, etc. Vou representar todos não, até o último 37 e vou dividir isso pela quantidade de números. A gente tem aqui 3, 6, 9, 12, 15 números. Então eu vou fazer essa soma aqui rapidinho e aí já dou o resultado final. Então olha lá, 37 mais 38 mais 33, 42, 35, 44, 36, 28, 37, 35. Última linha, 33, 40, 36, 35 e 37. Essa soma deu 546. E aí a gente vai dividir isso por 15 e dá exatamente 36,4 é a média desses valores, ok? A moda é o que aparece mais, os números que aparecerem em maior quantidade. Então vamos olhar aqui, vamos lá circular o 37. Quantas vezes ele apareceu? 1, 2, 3, mais nenhuma, né? Vou circular aqui de vermelho agora. O 38 tem 1,
e só, né? O 33, ele tem nessa aqui e aqui, só tem 2. O 42, só tem ele aqui, certo? O 35, a gente tem 3 dele aqui só, né? 35. O 36 só tem 2. O 28 só tem 1. O 40 só tem 1 e o 44 só tem 1. Então, o que apareceu com maior quantidade? Qual foi o número que apareceu mais vezes, né? Foi o 37, né? Que apareceu ali, 37. 3 vezes, né? 1, 2, 3. O 35 apareceu 2. Então, 37 vai ser a nossa moda. Aí a mediana. A mediana, eu tenho que colocar os elementos em ordem crescente. Aqui a gente tem 15, né? Então vamos pegar lá o menor. Então vamos ver aqui, ó. 28, né? 28 é o menor. Tem algum menor aí? Não, né? Então 28 é o primeiro. 28. Depois, vamos ver se tem 28. Vamos passar aqui se tem algum mais na casa do 20. Não. 30. Vamos lá na casa do 30. Tem aqui o 33. 33, né? O 33, ele aparece, ó, uma vez aqui, outra vez aqui. Então tem que pôr 2 valores ali, 33. 33. Vamos para o 36, né? Não, tem o 35 antes. 35, 35, isso, 35. Tem 3 aqui. 35, bom que a gente confere a média ali, para não confundir a contagem. 35. O 36 tem 2 aqui, né? Então, 36, 36. O 37 tem 3 também. 37, 37, 37. Depois vem o 38, que só tem 1. Depois o 40, o 42 e o 44. Então, vamos até voltar aqui na moda, que ó, apareceu 35 3 vezes, 37 3 vezes. Então, na verdade, a moda é 37 e 35 também. Deixa eu só apagar aqui, peraí um minutinho. Então, a nossa moda é 37 e 36 também, né? São 2. A gente fala que é uma pesquisa bimodal, 37 e 35, apareceu 3 vezes aí, ok? Então, a mediana é exatamente quem está no meio dessa sequência. Se eu tenho 15 elementos, quem que está no meio? Então, é o oitavo termo, né? 15. Você exclui o do meio, sobra 14. 7 mais ele que está no meio é o oitavo termo. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse oitavo termo é esse 36 ali, que é a nossa mediana. Ok? A nossa mediana. Eu vou deixar aqui esse segundo exemplo para vocês fazerem, mas é só lembrar o raciocínio seguinte. Quando eu tiver número par, que é o exemplo letra B, par de elementos, é só a gente pegar a média dos 2 termos que vão estar no meio. Exemplo, vou pegar um exemplo fácil e rápido aqui. Suponha que eu coloquei aqui, né, esses elementos em ordem crescente e quero saber a mediana. Então, a gente percebe que o meio está aqui, ó. Então, eu vou ter que fazer a mediana usando a média entre esses 2 elementos. Ou seja, eu vou somar e dividir por 2. E essa conta é o valor da mediana, ok? Então, é só lembrar disso. Quando for par, a gente usa, né, a média aritmética desses 2 termos do meio ali, tá? Então, é a única diferença. Vou deixar para vocês essa letra B, então, para vocês aplicarem esse raciocínio de mediana sendo uma quantidade, né, de termos pares, né? Como calcular isso quando a gente tem uma quantidade de termos pares. E aí, para a gente fechar isso aqui,
eu coloquei já até resolvido, porque são contas bem chatinhas, que é o cálculo do desvio padrão e que está envolvido também com variância, né? Então, olha só o que ele fala na questão. Em uma equipe de remo, os atletas possuem 1,55, 1,70 e 1,80. Qual é o valor da média e o desvio padrão? A média é somar e dividir por 3. Então, a gente chegou aqui em 1,68. E aí, o que é o desvio padrão? O desvio padrão, ele é a raiz da variância. E o que é a variância? A variância, a gente vai ter que pegar todos os dados e ver quanto que ele saiu da média, quanto que ele desviou da média. Então, por exemplo, o 1,55, deixa eu só voltar aqui, isso. O 1,55, ele saiu da média quanto? Então, é só fazer a subtração. Então, é 1,55 menos 1,68. É o quanto ele saiu da média, né? Deixa eu só voltar aqui. Um segundinho. Tá? Então, vamos olhar aqui na resolução, para a gente ganhar tempo. Então, ó, isso aqui... Só um segundinho. Então, esse valor aqui é o quanto sai da média. Então, eu vou fazer isso com todos os dados. E vou elevar ao quadrado e somar isso e dividir por 3. Fazer a média dos desvios ao quadrado, somados. Então, isso é chamado de variância. Na hora que eu faço a raiz disso, eu tenho o desvio padrão. Então, é simplesmente... Aí são contas, né? Que, claro, aqui a gente teve que fazer com calculadora, mas numa prova, se você não tiver calculadora, eles vão colocar valores para calcular exatamente aí essa raiz, tá? Então, o desvio padrão é isso, é a raiz da variância. E a variância você pega todos os desvios, eleva ao quadrado e soma e divide pela quantidade, ok? Então, pessoal, com isso, a gente finaliza a nossa revisão dos principais, né, de todos os conteúdos do PISM 2. Então, espero que tenham curtido, que tenham aproveitado aí essas explicações. Vai lá, se inscreva no canal, que a gente vai colocar vídeos direto sobre assuntos aí para vocês estarem sempre estudando e desempenhando aí, tendo um desempenho maravilhoso aí nos concursos que vocês irão fazer, ok? Agradeço aí a todos, a academia, o Colégio Academia de Juiz de Fora, que proporcionou o espaço aqui para a gente fazer essas gravações. Então, até a próxima, um grande abraço a todos e um ótimo PISM 2 para vocês. Grande abraço e até mais.